O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, novamente temos aqui a presença ilustre de Átila Yamarino para a gente fazer aquele bloco, né, acompanhando os efeitos da pandemia ao redor do globo. E como sempre, começamos, né, pelo leste da Ásia, mais especificamente a China, que colocou Lanzhou, cidade de 4 milhões de habitantes, sob lockdown devido ao aumento de casos de Covid. Pois é, antes do nosso querido comendador comentar, e agora ele, inclusive, também não será o único comendador do mundo dos divulgadores científicos de biologia, já que a nossa querida, que ainda não apareceu aqui, mas né, um dia vai aparecer, a Melanie Fontes Dutra, também ela vai receber a comenda do mérito biomédico. Então teremos aqui 2 comendadores. A China colocou a cidade de Lanzhou em lockdown, já que tivemos 6 casos de transmissão local na cidade. E o lockdown é aquele lockdown que é o seguinte: você vai ficar em casa, para você sair só com autorização do QR Code, não vai ter transporte público, não vai ter transporte entre a cidade e outras cidades chinesas. Então, mesmo para ter autorização lá com o QR Code, você tem que fazer teste, tirar temperatura e tudo mais. Também na China, as maratonas de Pequim e de Wuhan foram adiadas devido a casos da variante Delta, que já foram detectados em 11 províncias chinesas. Átila, né, novamente, muito obrigado pela sua presença ilustre e nos atualize aí o que está rolando na China, até porque o país vai receber, né, a Olimpíada de Inverno ano que vem. Então, está programado, pelo menos. Sim, olá para todo mundo. Muito bom estar de volta. Tomei até banho, estou cheiroso aqui para poder participar. É pena que o Skype não tem cheiro. É por isso que eu posso mentir, né? Faço uma pequena ressalva de começo que a Melanie, ela recebeu a comenda pelo Conselho Regional e Federal de Biomedicina, não é o de Biologia. O Conselho Regional de Biologia não é muito fã de dar esse tipo de mérito. Recomendo verem o que aconteceu com a Natália Pasternak. E qualquer dia a gente conversa mais sobre isso. Mas parabéns, ela merece muito, fez uma senhora divulgação e aí sim, agora sim, é um título legal, porque quando você vê pessoas legais recebendo isso, você fala, muito bom. Vou dizer que o Brasil anda meio fraco de homenagens a pessoas. A gente andou desperdiçando umas medalhas aí com gente muito errada. Se quiserem me incluam nessa. E sobre a China, o que está acontecendo é que eu realmente quero ver como que o país vai fazer para manter o status de Covid-0. Como a gente falou no episódio anterior, a maioria dos países que estava tentando manter a situação sem nenhum caso de Covid totalmente sob controle já jogaram a toalha. Jacinda é uma dessas. Não diminuiu a minha paixão, mas né, é triste a gente ver esse tipo de coisa acontecer com alguém que a gente gosta muito. Mas a China segue tentando manter o status em Covid-0. Então, estão fazendo lockdown regional, detectaram os casos de Delta. A favor deles, o que já ainda não é a situação da Nova Zelândia, da Austrália e de outros países, eles estão com muita gente vacinada. Então, isso deve facilitar conter a situação. Porque só para relembrar a lógica do que acontece quando você tenta parar o vírus, tentar manter sem caso nenhum. Você só consegue controlar a situação na transmissão da Covid ou de qualquer doença infecciosa quando cada pessoa infectada só transmite a doença, então o vírus, a bactéria, o organismo que for, para menos de uma outra pessoa. E mesmo assim, nem sempre a coisa dá tão certo. A gente vai falar um pouquinho de ebola hoje por causa disso. Vocês vão ver que bizarro que é. Mas a lógica é,
se cada pessoa infectada transmite a doença para menos de uma pessoa em média, então eu tenho 10 pessoas doentes, na rodada seguinte, essas 10 pessoas só contaminaram 9 outras pessoas, ou só 9 outras pessoas foram infectadas pelo vírus que estava nessas 10 anteriores, isso quer dizer que os casos estão diminuindo e a tendência dessa doença é deixar de se espalhar. Então, quando se planeja uma campanha de vacinação, quando se faz uma estratégia de vacinação, um plano de imunização, se mira em fazer isso com as pessoas, você conseguir reduzir tanto o número de pessoas disponíveis para aquela doença que a transmissão cai abaixo de 1 e com isso ela fica controlada. Até aqui, como se estava fazendo isso antes das vacinas? Tirando essas pessoas de circulação. Se você tranca todo mundo em casa, se as pessoas estão de máscara, se elas não estão circulando, se elas não estão fazendo nada, o vírus não consegue encontrar ninguém e não consegue contaminar ninguém. Então, a lógica de você fazer um lockdown, por exemplo, por 2 semanas ou 3 semanas, como chegaram a fazer em alguns lugares, é você dar pelo menos 2 ciclos de transmissão para a doença não encontrar mais ninguém, no máximo as pessoas que estão na mesma casa de alguém contaminado, e aí a doença não se espalha e a doença fica contida. Isso é muito mais factível quando você tinha um vírus que infectava de 3 a 4 pessoas, porque aí você tira 75% das pessoas da frente e esse vírus não consegue mais encontrar gente suficiente para contaminar. Com a variante Delta, como já deve estar passando de 10 pessoas que o vírus infecta agora por vez, você teria que tirar mais de 90% das pessoas da frente do vírus. E isso começa a se tornar inviável. Por isso que esses lugares todos estão abrindo mão, porque tem mais tempo das pessoas transmitindo sem sintomas. A variante Delta é transmissível por pelo menos 2 dias sem sintomas, o que é o dobro do coronavírus que circulava antes da Delta extinguir ele. É praticamente extinto já. Você tem uma pessoa que quando tem o vírus em mais quantidade e por mais dias, então, e é um vírus que depois quando encontra alguém, ele tem mais chances de entrar nas células e invadir aquela pessoa, mesmo se ela tomou vacina ou ela estava de máscara, outras coisas, ele aproveita melhor os vacilos ou as brechas de imunidade. Se a máscara não estava bem colocada, se não é a máscara adequada e por aí vai. Sem falar em quem está dando total chance e não está nem de máscara nem vacinado. Então os países que estavam segurando a Covid na base do lockdown estavam relaxados em relação à vacinação, tranquilos no sentido de que talvez não precisassem pagar tão caro nas vacinas ou competir tanto para poder vacinar a sua população, porque a situação estava controlada. Então, se a gente for ver Austrália, Nova Zelândia, Vietnã também, Vietnã dá para falar isso bem, são países que não estavam fazendo lá uma campanha de vacinação tão pesada, não estavam correndo tanto para vacinar a população, porque estavam conseguindo segurar o vírus na base do fechamento. Então, isso dá uma certa folga para poder fazer isso. Mas não é mais viável. Então, o que aconteceu? O Vietnã está com menos da metade, acabou de passar da metade da população com pelo menos uma dose de vacina, mas está com menos de 30% da população em 2 doses. A Austrália só agora está chegando em mais da metade da população com 2 doses. Só Singapura que tinha realmente vacinado bem nesse rolo. O que acontece quando a doença fica mais transmissível é que o vírus escapa disso e começa a circular. A China conseguiu fazer as 2 coisas. Eles vacinaram muito rápido, teve dias que eles chegaram a 70 milhões de vacinados num dia, 50 milhões de vacinados, passaram de 1 bilhão de chineses vacinados. Eles ainda, com tanta gente vacinada, eles ainda continuam meio que na situação do começo do ano, antes da Delta, de conseguir tentar segurar o vírus na base do lockdown. Então, essa explicação longa toda foi para dizer que se sobrou algum lugar no mundo onde talvez isso seja viável, porque tem a vigilância, porque tem o poder sobre os cidadãos de manter todo mundo em casa, sem queixas, tem a moral de fazer isso, porque a população está vendo que isso funcionou até agora e que vacinou o suficiente para continuar tentando isso, é a China. Então, se tem algum lugar que talvez ainda tenha chances de controlar 0 casos de Covid até as Olimpíadas, é a China. Eu acho praticamente impossível. Acho que o vírus ainda vai ficar mais infeccioso, pelo menos ele ainda tem aprimorado um pouquinho e fica mais difícil ainda de controlar, mas de qualquer forma para eles é um exercício para outras doenças que podem vir e a gente vai discutir algumas hoje. Então, se tem algum lugar que pode fazer isso, vai ser lá. Se eles conseguirem fazer, eu acho um feito impressionante, porque não é fácil mesmo. Já em Papua Nova Guiné, que citamos na edição passada, o líder do governo apelou para que as pessoas se vacinem.
Pois é, a gente comentou, como o Matias falou na semana passada, que o problema de Papua Nova Guiné não é a falta de vacinas, até porque, por exemplo, a Austrália doou bastante vacinas. Teve um ouvinte nosso que disse que proporcionalmente os números de Papua Nova Guiné nem são tão ruins assim, porém a grande questão é que o sistema hospitalar, né, de Papua Nova Guiné é muito focado especialmente na capital, Port Moresby, e muito provavelmente o número de mortos é subnotificado, com mortos em regiões mais do interior não sendo contados. E as pessoas não estão se vacinando, pois elas não confiam, acham que a vacina vai ter, sei lá, o chip da besta, alguma coisa assim. Então, o primeiro-ministro de Papua Nova Guiné, o James Marape, pediu para que a população se vacine, pois é uma crise sanitária sem precedentes no país. Pegando um pouquinho a brecha para exaltar o nosso sistema de saúde aqui no Brasil, que é o SUS, e a importância de ter um sistema de saúde público fazendo vacinação, a Nova Guiné vai ter o mesmo problema que a gente tem na região norte, que é muita distância entre as pessoas e populações pequenas e muito isoladas. Isso é bastante complicado, porque não é o suficiente para barrar um vírus com uma transmissão respiratória, como é o caso da Covid. Talvez atrase, mas não necessariamente o suficiente para barrar. Mas é o suficiente para barrar e atrasar em muito as campanhas de vacinação. Então, o que aconteceu aqui na região norte, e eu ouvi isso de secretários de saúde de lá e de profissionais de saúde que estavam indo fazer campanha de vacinação, é que eles chegavam, por exemplo, em algumas regiões, e quando chegavam lá, descobriam que já tinha um monte de idoso que tinha morrido em casa do nada, assim. Gente que, ficou doente, eu estava meio mal, aconteceu alguma coisa, e morreu em casa. E são pessoas que às vezes não têm nem registro, RG, CPF, não vão ser levadas para lugar nenhum para enterrar, vão ser enterradas no lugar mesmo, e ninguém fica nem sabendo que morreu. Então, mesmo aqui no Brasil, em alguns cantos da região norte, a gente pode ter perdido mais gente do que foi documentado, no Brasil todo, mas principalmente nesses lugares, por falta de Estado mesmo, né? Por falta de amparo e de registro. E uma das coisas que melhora isso é você fazer uma estratégia de vacinação boa, porque você pode tirar o vírus, tirar todo mundo da frente do vírus na base de vacinar todo mundo, ou você pode tirar a maioria das pessoas da frente do vírus se você faz um anel de vacinação. Isso foi tentado na África para barrar o ebola, deu certo, que eu tenho uma quantidade limitada de vacinas, eu vou priorizar vacinar as pessoas que estão no ponto de contato ao redor do vírus para fazer uma barreira imune por onde o vírus não consegue passar e se propagar para outros lugares. Então, ao invés de vacinar um país inteiro, eu vacino só as pessoas que estão ao redor de onde o vírus circula. E isso você faz aqui no Brasil, pegando vacinas, colocando em barcos e indo para comunidades ribeirinhas, indo para os pontos de embarcação, indo para onde as pessoas mais circulam e imunizando todo mundo por lá. Não é o suficiente para barrar tudo. Se a gente for ver no Brasil, os estados que estão mais atrás na campanha de vacinação são os estados da região norte, em parte por causa dessa capilaridade de vacinar. Mas quando você tem um sistema que é feito para cuidar da população e não necessariamente dar lucro, você pode continuar gastando tempo e dinheiro, recurso, para manter essas vacinas até chegar em todo mundo. A Nova Guiné vai ter esse problema com o país todo. Então, além da hesitação das pessoas em se vacinarem, é difícil de você conseguir levar a vacina para todo mundo antes do vírus aparecer por lá. Então eles vão ter bastante problema sim, e vai ser o caso de muitos outros lugares que tem essa população dispersa. De Papua Nova Guiné, vamos para a Nova Zelândia, já que a Ilha Sul registrou os primeiros casos de Covid em cidades em mais de um ano, né, Átila? É a tristeza, né? É a tristeza de ver uma situação que era esperada até acontecer chegando lá. Eles vão ter os casos, e a Jacinda fez uma colocação, acredito que baseada no que está acontecendo nos Estados Unidos. Vamos ver como é que vai ser a adoção de vacina na Nova Zelândia até o final do ano, que é dizer que vão ter dois mundos agora, né? Vai ter o mundo das pessoas vacinadas e das pessoas não vacinadas. Então, enquanto você está tentando manter a situação Covid zero, todo mundo paga o preço de ter que ficar em casa e o vírus não aparece, mas esse preço é distribuído. A hora que começa a vacinação e ela fala, ou quem quer que seja, fala, vamos abrir e as pessoas vão poder voltar a circular, você está colocando pressão nos não vacinados.
para eles correrem e se vacinar, porque se as pessoas voltam a circular, o vírus vai circular, elas vão pegar Covid, mas não vão morrer disso. Então, é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou a ter 95% das pessoas que estavam morrendo não vacinadas. E 95% dessas mortes concentradas em 1/3, ou um pouco mais de 1/3 da população. Então, basicamente, o que está acontecendo nos Estados Unidos quem não tomou vacina está morrendo muito mais. E é isso que ela falou, a gente está abrindo, vai ter os casos aqui, e agora é uma questão de se você quer estar no time vacinado, que tem muito menos chance de ter complicação e morrer, ou no não vacinado. E na Nova Zelândia, Átila, nós tivemos uma declaração polêmica da Jacinda que eu vou te jogar na fogueira aqui, porque ela, ao ser perguntada por um repórter, dizendo que se o passaporte sanitário, que vai ser numa espécie ali de farol de trânsito, então vai ter as áreas verdes, aí vai ter as áreas amarelas, aí vai ter, enfim, a pessoa que está liberada ou não. E aí um repórter do New Zealand Herald, perguntou se isso não criaria 2 tipos de cidadãos, os vacinados e os não vacinados, e a Ardern disse que é isso que e que se trata de dar um voto de confiança, de incentivar os vacinados. Então, eu quero que você comente sobre essa pessoa malvada que está criando 2 classes de cidadãos, os vacinados e os não vacinados, e é isso aí, e é a polêmica, o clickbait que eu quero criar aqui. Cortes do Átila. Eu acho que tem que dividir em 2 raças mesmo a humanidade, né? Mas, assim, eu acho que ela tá certa, eu acho que passaporte imune é uma coisa que faz muito sentido, é uma coisa que tem que ser adotada. Aqui no Brasil, isso nem tem sido necessário entrar em discussão, porque a vacinação aqui andou muito e muito bem. Eu até hoje estou absurdado, porque eu não esperava que fosse ter tanta adoção assim das vacinas aqui, apesar do nosso bom histórico, por conta de todo o trabalho contra e do próprio governo federal feito para desacreditar as pessoas da vacinação. Felizmente a cultura prevaleceu aqui e o hábito brasileiro de postar foto fazendo isso, que é uma das coisas que mais reforça, que mais incentiva outras pessoas a fazerem, que é postar foto, postar em rede social que se vacinou. De verdade, isso daí é incentivado lá fora, e aqui não precisaram fazer campanha nenhuma para isso, pelo contrário, né? No Brasil até anti-vacina se vacina e depois reclama da vacina. Tipo, o ministro da Saúde falando, me vacinei e peguei Covid. Mas tá aí, a gente não teve que gastar dinheiro tratando ele numa UTI. Para não falar de outros que fizeram mesmo. É o mínimo, sabe? A essa altura, para a sociedade funcionar, a gente já tem campanha de vacinação contra a gripe. Países asiáticos já têm um hábito muito bom de usar máscara, em geral em espaços que têm aglomerações e principalmente para pessoas que estão gripadas, que é a função primária da máscara. Assim, a gente tem que contar com a máscara para se proteger aqui no Brasil, porque a situação estava descontrolada. Quando eu falo para alguém, põe uma PFF2, senão você não está protegido, eu estou pensando nisso. Mas mesmo uma máscara mais simples, como uma máscara cirúrgica, que ainda é uma boa barreira, já é muito bom se usado por quem está com o vírus. Porque aí a intenção não é impedir qualquer gotícula de circular, é impedir as grandes gotículas de quem tosse ou espirra de saírem da boca daquela pessoa. E isso os países asiáticos adotam muito bem. E com isso tem menos circulação de vírus respiratórios no inverno. Se isso já é recomendável para a gripe, a Covid, mesmo depois da vacinação, ainda mata de 5 a 10 a 20 vezes mais do que a gripe. E ela ainda tem o potencial de circular muito mais do que a gripe, porque ela é mais transmissível. O vírus da gripe infecta de 1 a 2 pessoas por vez. O SARS-CoV Delta agora, até 10, como eu falei. Talvez entre vacinados menos, mas a gente ainda não tem essa medida para poder reavaliar a transmissão dele. Talvez ano que vem isso diminua um pouco, mas até lá o que a gente pode trabalhar com isso? Um risco muito maior de morte e uma transmissão muito maior, ou seja, se a Covid virar uma gripe, no sentido de estar estabelecida e continuar circulando pelos próximos anos, ainda é uma gripe que a gente pode esperar que mate
5, 10 vezes mais idosos do que a gripe normal. Pelo menos, para não falar em outras pessoas, em outros grupos de risco e por aí vai. Então, tem um incentivo muito maior para fazer as pessoas se vacinarem. Então, passaporte para mim imune é como falar, olha, você pode dirigir na estrada a 120 por hora, mas você tem que dirigir naquela mão, na faixa da esquerda, respeitando limites e condições de chuva, neblina e outras coisas. Na neblina você não pode correr, você não pode dirigir na contramão e por aí vai. Você quer sair na rua, circular e aglomerar em ambientes, apesar da Covid? No mínimo, segue as normas de trânsito sanitárias, o que inclui se vacinar. Então, não é uma questão de liberdade, de direito de ir e vir. Para poder ter as pessoas andando na estrada numa velocidade que a estrada cumpre a função dela, eu tenho que ter regras de trânsito. Para poder ter as pessoas andando numa sociedade cumprindo o que a sociedade quer fazer, eu tenho que ter regras de trânsito também, o que inclui vacinação. É isso. Assim, sem falar em tudo que eu falei até aqui do risco de morte, das outras coisas que estão acontecendo. Então, o grande desafio ao redor do mundo está sendo como a gente faz os incentivos certos para não obrigar as pessoas a se vacinarem, mas meio que obrigando elas a se vacinarem. Eu caí no erro de deixar o título de autoritarismo necessário na coluna da Folha que eu falava disso, e a responsabilidade é minha. Eu falo deixar porque sugeriram aquele título e eu concordei sem calcular o estrago que aquilo podia causar depois, me assombra até hoje. Mas a discussão lá era justamente essa. Para um vírus que é tão transmissível assim, se você não vacinar mais de 80%, 90% da população, não é viável voltar a funcionar. Então, cada país vai ter que fazer isso de uma forma. Estados Unidos e Rússia estão mostrando aí que você pode ter 2, 3 mil mortes num dia tranquilamente, apesar da vacina. Você é o autoritário do nosso coração. Bem, da Oceania vamos para o Oriente Médio, mais especificamente no Irã, onde as orações de sexta-feira foram retomadas na capital Teherã após um hiato de quase 2 anos. Pois é, as orações de sexta-feira são as mais importantes, né, do Islã, né, é como a missa do domingo, né, para os católicos, e, segundo as autoridades iranianas, até agora, mais de 28 milhões de pessoas já receberam as 2 doses da vacina e o governo também anunciou que pessoas que não tiverem recebido nem a primeira dose não poderão trabalhar presencialmente, tá? Serão impedidos de trabalhar presencialmente. E as orações foram retomadas, as escolas também serão reabertas e, novamente, segundo o governo iraniano, 85% dos professores do país já foram completamente imunizados e os outros 15% estão em vias de. Imagino que esse em vias de é a maneira do governo iraniano de, né, pelo ministro Bahram Einollah, dizer que já receberam pelo menos a primeira dose, algo assim. Colocando em contexto, eles estão com por volta de um pouco mais de 1/3 da população completamente imunizada, o que não é de longe o suficiente para estar fazendo aglomeração. Já no continente mãe, a União Africana comprará até 110 milhões de doses da vacina da Moderna. Pois é, entrando aqui em notícias vacinais, a União Africana fez esse anúncio que o Matias trouxe e ele será, em parte, intermediado pelos Estados Unidos, que vai fornecer cerca de 15 milhões de doses da vacina da Moderna, que o governo dos Estados Unidos tem em estoque e que não está usando, não estava usando, não pretende usar, não sei, estava lá de bobeira, e os Estados Unidos vai mandar esses 15 milhões de doses para a União Africana. Tá? E, pelo que eu entendi, não é que os Estados Unidos vai dar essas doses. Tá? Os Estados Unidos vai entregar as doses que já tem em estoque para que a União Africana comece a distribuição dessas vacinas. E aí, quando a Moderna começar a fabricar, quando a Moderna começar a mandar os pedidos, aí ela vai repor esse estoque dos Estados Unidos. Eu estou citando a matéria da Al Jazeera,
para mim ficou um pouco ambíguo. Se não for o caso, semana que vem a gente esclarece, tá? Se for um caso de uma doação e não uma espécie de troca, né, de vacinas. De qualquer maneira, a União Africana, né, comprou esses 110 milhões de doses, vai distribuir entre os seus 55 países membros. Imagino que menos os países que estejam suspensos, como o Sudão, que é um país que não avançou na vacinação, mas ainda assim é um número bastante pequeno, porque são mais de 1 bilhão de pessoas que vivem nos países da União Africana. Estamos falando de um continente gigantesco. Então, também não é uma boa notícia, mas ainda é só o começo do caminho. Assim, não é a vacina mais indicada. A Moderna tem uma série de problemas para quem quer vacinar um volume tão grande de pessoas na situação da África. Primeiro, ela é até aqui das vacinas legítimas, então tirando vacina vindo de cambista, que foi um problema talvez localizado nosso, pelo menos que eu saiba, a Moderna é uma vacina muito cara. Ela custa 2 ou 3 vezes o preço das outras. Então, é uma vacina que não é a primeira opção de compra para a maioria dos lugares, além de ser uma vacina, como é o caso da vacina da Pfizer, que precisa de uma condição de armazenamento e de distribuição rápida, porque ela não pode ficar muito tempo sem refrigeração. E o grande problema de outras campanhas de vacinação para outros vírus no continente africano, principalmente nas regiões mais pobres, tem sido justamente a falta de uma cadeia fria para transporte e armazenamento de vacinas. Para vocês terem uma noção, o que realmente fez a vacinação andar em muitos países africanos foi a rede de celular se popularizando, porque aí para manter as antenas de celular você tem geradores em muitos lugares, e aí tem um lugar onde montar uma cadeia fria de transporte para poder levar a vacina de ponta a ponta. Então, isso é um problema especificamente grave lá, em comparação com o resto do mundo todo. Mas é uma vacina que provavelmente é uma das poucas que está disponível para compra a essa altura. Então, meio que também tem esse motivo para eles estarem comprando. E para os Estados Unidos, então assim, não vai ser a vacina que vai salvar o continente africano. Ela vai ser bastante importante para provavelmente vacinar profissionais de saúde, autoridades, grupos prioritários que estão em grandes capitais nos países que têm mais condições de distribuir isso, que não têm condições de distribuir isso tão amplamente. Mas para os Estados Unidos é interessante porque a Moderna é uma fabricante nova de vacinas. Se eu não me engano, a vacina da Covid é a primeira vacina comercial que eles fazem. Então, a GSK, a Sanofi, Merck são outras fabricantes de vacinas gigantescas que ficaram de fora porque as vacinas deles não deram certo contra a Covid, mas a Pfizer, a AstraZeneca, as outras vacinas comerciais que a gente tem, essas são as duas principais europeias e americanas, são de uma indústria de vacinação que já produz nessa escala de milhões, bilhões, há bastante tempo. Então a Moderna dependeu muito do investimento do governo americano com a operação Warp Speed do presidente anterior, dependeu muito dessa grana para montar uma infraestrutura, demorou para montar essa infra e dentro disso aí faz sentido essa alocação de estoque dos Estados Unidos. Então, trabalhando com o que o Felipe falou, os Estados Unidos estão com muitas vacinas encalhadas, 15 milhões de doses são o que eles desperdiçaram até aqui só pela rede privada de vacinação, como eu falei no episódio anterior. Então, eles desperdiçaram 15 milhões de doses só com a rede privada, daí a importância de ter uma rede pública de transporte e armazenamento de vacinas como a que o Brasil tem. E estão com parte dessas vacinas encalhadas porque a população não está se vacinando mais na velocidade que estava antes, porque agora a vacinação parou no grupo que não quer se vacinar, não vai se vacinar, ou que está hesitando, está demorando para tomar a decisão de se vacinar. Então o que eles fazem você manda o estoque mais antigo para outros países e a hora que fabricarem você repõe para estar com o estoque fresco. Isso faz mais diferença ainda para uma vacina com curta duração de prateleira, como é o caso da vacina da Moderna. Então é um jeito do governo americano continuar investindo num fabricante deles de vacina novo. As vacinas de RNA são a grande tecnologia promissora que está saindo dessa pandemia. A gente tem esperanças de fazer vacinas contra uma série de outras doenças via vacina de RNA. Vou dar um exemplo hoje.
do tipo de problema que vacinas mais tradicionais enfrentam. E eles estão investindo numa indústria estratégica, fazendo esse tipo de comércio. Só não acho que quem não está levando o melhor negócio é a União Africana, mas as outras vacinas todas estão compradas por muito tempo. De qualquer forma, essa entrega da Moderna é até o meio do segundo trimestre, ou final do primeiro semestre do ano que vem. Então, ainda demora para eles conseguirem produzir esse volume todo, em comparação com o que a Pfizer faz, que é isso daí no mês. Ainda em África, e falando sobre vacinas, a Namíbia anunciou a suspensão de vacina russa. Pois é, e aí, meu caro Matias, eu vou pegar aqui um pouco da notícia da Reuters para o nosso querido Átila comentar, que é o seguinte: a Namíbia suspendeu, né, o uso da Sputnik V, dizendo que o fato dela usar a tecnologia do adenovírus tipo 5 poderia estar ligado a maior suscetibilidade de HIV em homens. Tá? O ministro da Saúde da Namíbia disse, tá, abro aspas, estamos fazendo isso por excesso de cautela, já que homens que receberam a Sputnik V podem ter maior risco de contrair o HIV. Tá? Então, considerando, né, que o Jair Bolsonaro teve tirada do ar uma live em que ele fala que vacinas causam HIV e que nós temos aqui, né, o privilégio de ter um virologista que trabalhou com o vírus do HIV, em laboratório inclusive, Átila, explica pra gente isso, até para evitar esse telefone sem fio, né? Porque aí você tem uma pessoa que diz, olha, o adenovírus tipo 5 pode aumentar a suscetibilidade da HIV, vira vacinas causam AIDS. Né? Sim. Então, sim. Explica para nós isso. Vamos lá, tem uma grande história aí por trás e um telefone sem fio gigantesco com uma responsabilidade colossal na ponta. A história que tem por trás é a seguinte: quem primeiro falou não vamos usar a Sputnik V para vacinar contra a Covid porque ela tem o adenovírus 5 foi a África do Sul. E existe um histórico na África do Sul de por que fizeram isso e de onde vem essa relação. Qual que é esse histórico? Indo pro HIV. Faz décadas que se tenta desenvolver uma vacina contra o HIV. É um vírus que é complicadíssimo de você barrar com vacina, porque ele é um vírus que depende do sistema imune atacá-lo. Então, para te dar um exemplo de como é que a coisa acontece, o HIV ele induz a pessoa a imunodeficiência, por isso que tem a imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, porque o HIV passa anos infectando as células imunes do nosso corpo e destruindo essas células. Normalmente essas células estariam destruindo o vírus, mas o HIV ele muda tão rápido no nosso corpo que enquanto o seu sistema imune está olhando para o vírus da semana passada, porque a gente leva umas 2 semanas para montar uma resposta imune contra um patógeno, o vírus dessa semana já é diferente. Pra vocês terem uma noção, o HIV se especializa a ponto de você ter variantes diferentes nos órgãos das pessoas. Tem a variante do estômago, tem a variante do cérebro, tem a variante do testículo, tem a variante do sistema linfático, dentro de uma mesma pessoa. Tá? O HIV ele muda tão rápido que já foi possível atribuir culpa a dentista ou alguém que que tentou contaminar outras pessoas com uma seringa com sangue contaminado, porque era possível dizer, esse vírus que essa pessoa tem é descendente desse outro aqui que estava nessa seringa, e eu posso dizer que esse vírus obrigatoriamente não, mas que muito provavelmente veio de lá e não de qualquer outra fonte até aqui, de tão rápido que ele muda, por causa dessa velocidade com que ele faz variantes. Então, o HIV é um vírus que ele consegue entrar no corpo com muito poucas partículas, porque ele tem contato com a mucosa, que eu vou falar bastante dela hoje, vou falar algumas coisas técnicas a respeito de como que ele vai parar na mucosa, e infectando as primeiras células da pele, tem umas células ali no meio que são chamadas células dendríticas, que são as células que encontram problemas
invasores e avisam o resto do sistema imune, quando as células da mucosa avisam que tem HIV e o sistema imune parte para atacar o vírus, ele entra nas células do sistema imune e aí ele invade o corpo. Se você não deixa essa resposta imune acontecer ali na entrada dele, às vezes ele não consegue se estabelecer. Ele depende do sistema imune atacando ele para poder entrar no nosso corpo e depois se enfiar nas nossas células imunes e viver no nosso corpo por décadas até. Então, uma pessoa que está infectada com HIV, ele consegue se inserir no nosso DNA e passar anos dentro do corpo da pessoa, a ponto dela poder, por exemplo, parar de se tratar e 2, 3, 5 anos depois dela não ter vírus detectável no sangue, ele voltar a aparecer porque ele estava ali guardadinho no corpo. O HIV é esse grau de complicado com a imunidade. Então, sempre foi muito difícil de fazer vacina. Como é que você vai fazer vacina contra o vírus se ele muda tão rápido assim dentro do corpo das pessoas? A grande maioria das vacinas sempre parou no modelo animal. Então, você desenvolve, pensa numa ideia de vacina, testa em chimpanzés, ou em macaco-rezos, ou em outros macacos que tem um vírus parecido com HIV, que é o vírus de imunodeficiência símia, e a vacina não responde bem nesses bichos e você não vai adiante com isso porque não foi seguro o suficiente nem para levar para humanos. É uma das etapas que a gente conseguiu passar com a Covid bem rápido. Demos muita sorte, como eu já falei no episódio anterior, do coronavírus responder bem às vacinas. Uma das primeiras vacinas a passar desse estágio e a mais promissora é uma vacina que usava o adenovírus para levar um pedacinho do HIV. Então eles fizeram o quê? Para não colocar o HIV no corpo das pessoas, para fazer uma vacina segura, se escolhe um vírus com o qual as pessoas já convivem, que a gente sabe que é seguro, que é o adenovírus 5, é um dos vírus respiratórios mais comuns que a gente tem circulando por aí. 5 é pela ordem de descoberta dele, mas é um vírus humano, respiratório, causa resfriado ou gripe um pouco mais forte nas pessoas. Tira um pedacinho desse adenovírus e coloca no lugar disso um pedaço do HIV. E aí com isso você vacina as pessoas. Uma das primeiras vacinas de vetor viral. Vetor porque ele está vetorizando, ele está levando esse pedaço do HIV dentro de um outro vírus que é o adenovírus. Que é a estratégia hoje da Janssen, que é a estratégia da Sputnik, que é a estratégia da AstraZeneca. Eu vou diferenciar um pouquinho elas. Então, a primeira vacina mais promissora contra o HIV foi uma vacina que tinha o adenovírus 5 carregando diferentes pedaços do HIV para descobrirem qual desses pedacinhos seria mais importante para proteger contra o vírus. E aí essa vacina foi para teste em campo, em humanos, entrou em fase 2 e 3. 2 com certeza, 3 eu não tenho certeza se chegou. Na Tailândia e na África do Sul, em regiões onde você tem uma população suscetível a HIV grande, onde você tem muito HIV circulando, principalmente a África do Sul, que chega a quase 30% da população com HIV hoje, porque adotaram um caminho negacionista do vírus na década de 90. Eles começaram com HIV nas mesmas quantidades que o Brasil, mas aí o presidente não acreditava que o HIV causava doença, que só pegava pessoas fracas, montou um gabinete de saúde paralelo que vendia cura milagrosa para o HIV, não recomendou o uso de camisinha, de preservativo, não recomendou que as pessoas se cuidassem e com isso morreram por volta de 300 mil sul-africanos de HIV diretamente desde lá. Você vê o paralelo todo que a gente passa por aqui com um pouco mais de consequência hoje em dia aqui. A diferença é que o HIV vai fazer estrago por mais décadas na África do Sul. Então foram testar a vacina lá porque tem muita gente com HIV na África do Sul. E o que eles descobriram? Era o adenovírus 5 carregando um pedacinho de HIV. Como é que você faz os testes? Você vacina algumas pessoas com nada, você vacina outras pessoas com a vacina, em teste nessa época, o adenovírus 5 com um pedaço do HIV, e as pessoas seguem a vida delas. Você não pode incentivar ninguém a ter nenhum comportamento diferente do que essas pessoas teriam se não tivessem se vacinado. Então, usa preservativo como você sempre usou, se cuida como você sempre se cuidou, e depois de meses, especialmente no caso desse vírus que demora mais tempo para você ter contágio do que a Covid, então anos, junta essas pessoas de novo e vamos contar das pessoas que foram vacinadas com a vacina e das pessoas que não foram vacinadas com a vacina, quantos pegaram HIV. O que é uma vacina que funciona? É uma vacina onde, entre os vacinados de verdade, você tem menos contaminados do que entre os que receberam placebo, entre os que receberam qualquer outra coisa, para você poder comparar uma coisa com a outra. Foi assim que foi toda a fase 2 e 3
das vacinas da Covid, era isso que a gente acompanhou o Butantan anunciando, a AstraZeneca anunciando, a Pfizer anunciando e por aí vai. Fiocruz anunciando aqui no Brasil e por aí vai. Quando foram fazer isso com essa vacina de HIV, se eu não me engano era da Merck dos Estados Unidos, que é MSD aqui no Brasil, a empresa que a gente chama de Merck no Brasil e no resto do mundo, fora dos Estados Unidos e Canadá, é a Merck alemã. E a empresa que estava fazendo esse teste de vacina, se eu não me engano, é a Merck americana, que é MSD aqui no Brasil. Só para esclarecer, né, até porque tem gente que não se preocupa nem em dar um Google e depois vai ficar chorando por liberdade de expressão se tomar um processo por difamação, que é o seguinte, a Merck dos Estados Unidos era a mesma empresa que a Merck alemã. Porém, teve um negócio chamado Primeira Guerra Mundial. E nesse negócio, eu vou ter que explicar como se fosse uma criança de 5 anos. A Alemanha e os Estados Unidos brigaram, eles estavam em lados diferentes. E aí os Estados Unidos falou, tá bom, Alemanha, sua feia, boba e cara de melão. Então, eu vou nacionalizar as suas empresas que estão aqui. E aí, o braço dos Estados Unidos, dessa grande empresa de produtos químicos, virou uma outra empresa, mas que manteve o nome. Então virou tipo, tem a Merck Mundial e tem a Merck dos Estados Unidos, que é a que vira e mexe, está envolta aí, inclusive teorias, né, da conspiração, de que eles querem ganhar dinheiro, porque a ivermectina não dá lucro, então eles querem criar outro fármaco e tudo mais, mas são empresas diferentes, porque teve a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, continue, Átila. Obrigado. Isso foi, se eu não me engano, com a América Americana, MSD aqui, que na hora que recolheram os números e foram contar, eu acompanhei porque na época eu estava fazendo pesquisa com HIV, a gente queria ver uma vacina dando certo para isso, eles descobriram que tinha mais gente que contraiu HIV entre os vacinados do que entre os não vacinados. E quando foram ver, isso estava acontecendo principalmente, ou quase que única e exclusivamente, por um grupo, que eram homens que fazem sexo com homens. E aí, pararam o estudo, pararam os testes na mesma hora para ver o que estava acontecendo. Por que quem foi vacinado teve mais chance de pegar HIV do que quem não foi vacinado? E descobriram uma coisa, isso era mais comum entre quem tinha anticorpos antes de se vacinar contra o adenovírus 5, que é o vírus que está na vacina. Agora eu vou recontar para vocês o que se interpretou disso, o que a gente entende disso até hoje, mas não tem uma resposta clara porque não dá para testar de novo para ver o que acontece. O que se imagina é o seguinte, a vacina primeiro não funcionou, ela não induziu imunidade protetora nas pessoas, ponto. Mas até aí, se fosse só isso, a gente veria o mesmo número de infectados por HIV entre quem tomou e quem não tomou a vacina. Isso é uma vacina que não funciona. O problema é, entre as pessoas que já tinham tido adenovírus 5, e particularmente os homens só, o sistema imune provavelmente respondeu mais ao adenovírus que estava na vacina do que ao HIV. Então, eu vou lá e falo, me dá 2 populações que estão com uma briga muito ferrada, Felipe, que eu posso usar como exemplo sem estar caindo em estereótipo ou alguma coisa assim. 2 populações que se odeiam ponto ou que vão ter um problema. Armênia e Azerbaijão. Certo. Imagina que eu pego alguém do Azerbaijão e falo, leva essa má notícia dizendo que os brasileiros mataram 20 armênios numa emboscada aqui. O que vai acontecer com o pessoal da Armênia que receber essa notícia de um comitê do Azerbaijão? Vão querer matar o pessoal do Azerbaijão além dos brasileiros. Provavelmente mais o pessoal do Azerbaijão do que os brasileiros. É isso que estava acontecendo com o sistema imune dessas pessoas. Eu tenho um vetor viral, que é o adenovírus 5, que foi escolhido porque é um vírus humano, relativamente comum, seguro, que as pessoas encontram e não tem problema com isso, mas que justamente pelas pessoas já terem encontrado esse vírus antes, quando ele veio trazendo um pedacinho do HIV junto, o sistema imune bateu muito mais no adenovírus do que no HIV. E bateu só um pouco no HIV, só reparou um pouquinho no vírus HIV que estava sendo levado junto. Um pouquinho foi o suficiente para o sistema imune produzir alguma resposta contra o vírus, mas não o suficiente para parar ele. E aí o que aconteceu? Quando essas pessoas tiveram contato com alguém com HIV e o vírus foi parar
na mucosa dessas pessoas. Especificamente nesse caso, eram homens não circuncisados fazendo sexo anal ativo. Então, tem a ver com a mucosa do pênis especificamente e do intestino. O vírus encontra células da mucosa, o sistema imune é alertado, mas aí a hora que o sistema imune vai lá para atacar, o vírus aproveita e invade as células imunes e com isso entra no corpo. Então, na verdade, o que a vacina acabou fazendo foi despertar uma resposta imune fraca o suficiente para não proteger, mas forte o suficiente para atrair as células imunes e deixá-las mais vulneráveis ao vírus. E como foi uma coisa que aconteceu totalmente não planejada, não foi acompanhada e não pode ser testado de novo depois, ficou no ar a dúvida se o que tinha de complicado nessa vacina. Era o adenovírus ou era o HIV? Eu, Átila, que trabalhou com HIV, tende a pensar que é o HIV. Mas pela segurança, por toda questão de ética e pesquisa, o pessoal falou, não vamos testar mais adenovírus 5 com HIV nesse tipo de combinação. Então o adenovírus 5 acabou ficando com essa associação negativa com HIV. Onde que se descobriu isso? Na Tailândia e na África do Sul. Então, quando saíram as vacinas com vetor viral, com adenovírus, para Covid, o pessoal já levantou as bandeiras desde o começo. Falou, olha, toma cuidado, é um vírus que, dependendo do que vocês estiverem usando, já teve problema com HIV antes, tem que fazer isso com calma. O que o grupo de Oxford estava fazendo de diferente, que foi bastante interessante, foi pegar o adenovírus de chimpanzé. Se você vê o nome da vacina, ela é ChAd, que é adenovírus de chimpanzé, que é um vírus com o qual a gente não tem contato. Ninguém tem contato com adenovírus de chimpanzé, pelo menos não a grande absoluta maioria das pessoas, então não tem por que esperar uma reação cruzada dessa. Tanto que a vacina deu muito certo, é super segura e está aí tranquila. A vacina da Janssen também usa um outro adenovírus super raro. Eu não lembro se é de chimpanzé ou não, mas não é um adenovírus comum, também pensando nesse problema. O grupo do Instituto Gamaleya, que desenvolveu a Sputnik, optou por usar o adenovírus 5. É um vírus que já é bastante estudado. Provavelmente eles já tinham esse vírus sendo usado em construção para vacinas por lá. E para não ter problema, para não contar com esse tipo de problema, misturaram 2 vírus diferentes. Cada dose da Sputnik V tem um vírus diferente. Tem o adenovírus 5 na primeira dose ou na segunda e tem o adenovírus 6 na outra dose. Então eles mudam quem está levando o pedacinho da Covid justamente para o sistema imune entender que o que tem de importante de atacar ali é a Covid, é o coronavírus, e não o adenovírus que é o vetor. Então, essa é a história. A vacina da Sputnik V especificamente usa o adenovírus 5, não tem risco demonstrado nenhum do adenovírus 5 nessa vacina sem HIV, aumentar o risco de transmissão do HIV, mas por esse histórico da vacina testada na África do Sul, o Ministério da Saúde da África do Sul falou, nós não vamos comprar a Sputnik V. Tem outras opções de vacinas, vamos pelas mais seguras. E a Namíbia, como é outro país que também tem muito problema com HIV, optou pela mesma coisa. Então, existe esse risco? Não sabemos, mas existe esse histórico do adenovírus 5 de ter tido esse problema na vacina específica de HIV. Não espero que aconteça a mesma coisa agora, mas tendo outras opções de vacina, acho bastante razoável, principalmente num lugar que tem muita presença do HIV, fazerem essa opção se ela está disponível. Mas isso depende do vírus HIV estar na vacina quando fizeram isso da primeira vez. Esse é um dos motivos pelos quais, quando se desenvolve vacina, a gente tem uma preocupação sim sobre onde essa imunidade está sendo provocada, se é uma imunidade de mucosa ou não, como não acontecia essa imunidade protetora na mucosa das pessoas, tanto na mucosa do intestino quanto na glande do pênis. Isso não protegia contra o vírus e dava mais chance dele entrar. Esse é um dos motivos pelos quais eu falava de imunidade local com vacinas, é uma preocupação e é um histórico para essa preocupação. Na verdade, eu vejo uma outra questão mais importante em relação à Sputnik, que é o que a Anvisa levantou aqui no Brasil, que é o seguinte: os números, os relatórios, os resultados que o Instituto Gamaleya mandou para a União Química e a União Química mandou para a Anvisa aqui no Brasil, não demonstravam que o vírus estava completamente inativado na vacina. Ainda tinha resíduo pelos testes deles
de adenovírus ativo, sem nem ter pedaço de Covid na vacina. A gente falou disso em algum episódio atrás, eu não vou lembrar qual é o número. E para pessoas que já têm imunodeficiência provocada pelo HIV ou por outros motivos, tomar uma vacina onde você pode ter vírus ativo, mesmo que seja o adenovírus e não o corona, pode ser mais problemático, então é bom evitar. Então eu entenderia, vejo mais sentido inclusive de não se dar Sputnik V em particular, ou mesmo a AstraZeneca ou a Janssen, para pessoas que têm imunodeficiência. Para isso você usa Pfizer, Coronavac, Moderna, Covaxin, tem outras vacinas ou com vírus destruído, ou com RNA, outras coisas que não vão causar problema. Mas aí é um problema do sistema imune da pessoa e não do outro. Agora, juntar as pontas e falar que vacinas causam AIDS é de uma má-fé gigante, e má-fé que eu digo é porque faltou a responsabilidade de quem está numa posição de poder e de influência, saber medir as palavras para fazer as coisas. Eu ouvi das pessoas da OMS, quando participei de uma discussão com eles sobre comunicação em emergência de saúde, que o maior problema hoje em dia é esse, não é nem ter que acertar o tom da linguagem para poder informar a população, é conseguir fazer uma mensagem que tem menos chance de ser distorcida por quem quer desinformar. E o Brasil está entre os países, eles não falaram porque são extremamente elegantes, não vão comprar problema, está entre os países que pegou a fala de uma das pessoas da OMS sobre não gastar tanto tempo correndo atrás de assintomáticos na transmissão do vírus para transformar em OMS diz que não tem transmissão assintomática e tentar propagar isso aqui. Então, a gente já tem esse histórico de desinformação proposital e manipulada seríssimo aqui, e é mais uma, hein, lamentável no meio disso. Agora vamos para o velho continente, já que a Bélgica impôs restrições por aumento de casos de Covid-19. Pois é, fazendo um breve panorama aqui da Europa, para o Átila comentar, a Bélgica retomou restrições, né, devido aos casos, como o Matias comentou, já que nós tivemos um aumento de 75% de novos casos no país. Então vai ter o passaporte sanitário para as pessoas poderem entrar em restaurantes, academias, mostrando que estão vacinadas. Ele disse que, o governo disse que 85% da população está vacinada e que o país está cogitando diminuir a frequência presencial das escolas, afirmando que a abertura das escolas que possivelmente colaborou para essa nova onda de casos. Na Hungria, o governo, né, veja só vocês, né, o governo húngaro, né, do Viktor Orbán, autorizou que as empresas exijam que seus funcionários sejam vacinados. Tá? E caso um funcionário não seja vacinado, a empresa decida colocá-lo em home office, decida afastá-lo, alguma coisa assim, ela vai poder fazer isso, tá? Além disso, o governo húngaro estabeleceu que máscaras precisarão ser usadas no transporte público e que agendamentos não essenciais no sistema de saúde, né, como consultas de rotina ou procedimentos eletivos, estão suspensos. Tá? A Bulgária voltou a bater recorde de casos de Covid. A Romênia também endureceu medidas contra a Covid, estabelecendo, né, o tal do passaporte sanitário, que as pessoas precisaram apresentar para entrar em alguns locais. Também vão precisar usar máscaras em público e toque de recolher foi reintroduzido das 10 da noite às 5 da manhã. Só pode estar na rua nesse horário por razões emergenciais ou profissionais. Tá? Então, nada de balada, nada de barzinho. A Rússia também bateu novos casos, bateu recorde de novos casos de Covid e também anunciou medidas mais duras, né, contra a Covid. A Rússia tem o maior número de mortos da Europa, 232 mil mortos, tá? Mais de 232 mil nos números oficiais, embora, né, os números reais possam bater até na casa do 500 mil de mortos, e o país também anunciou, como eu mencionei, novas medidas
contra a nova onda de coronavírus? Tratando a Europa como um continente, o continente europeu como uma coisa só, se a gente faz isso com o continente africano, por que não com eles, né? Eles estão passando pelo mesmo problema que os Estados Unidos. A Europa como um todo está chegando a quase 60% da população imunizada, 56% das pessoas com 2 doses, e aí você vai ter extremos como Portugal, Espanha, com muita vacinação, acima de 80%, e lugares como a Romênia, Bulgária, com menos de 30% da população, 40% da população completamente imunizada. E nessa metade do continente, metade, se entendendo que tem muita gente não vacinada em alguns lugares, bem mais da metade, a gente está em 3 mil mortes por dia, sendo que o pior momento da Europa em 2020 foi por volta de 4 mil mortes, e o pior momento no começo desse ano de 2021 foram por volta de 5 mil. Então, meio continente agora onde o vírus circula, com mais ou menos o mesmo número de mortes que eles tiveram no pior momento do ano passado. É a história. A pandemia não acaba enquanto todo mundo não tiver vacinado, e com essa heterogeneidade de vacinação no continente europeu, eles vão ver números muito ruins. A Rússia tem um excesso de morte de 2 a 3 vezes, por números oficiais deles. Os excessos de mortes deles estão em 2 a 3 vezes os números da Covid. Então eu acho provável eles terem passado, na verdade, de 600 mil óbitos já por Covid, não de 500. Lembrando que é um país que tem metade da nossa população. Então, é seríssima coisa lá, e com a vacinação que eles tiveram, não vai ser suficiente para parar o vírus. Assim como Bulgária, assim como Romênia e outros países. Então, o que a Jacinda estava falando da Nova Zelândia, o que a gente viu mudar aqui no Brasil com a vacinação, o que os Estados Unidos estão passando agora, que é você continuar tendo surto onde as pessoas não se vacinaram, é o que está acontecendo na Europa. E a subida íngreme que eles estão vendo com isso agora me fala que a situação ainda pode piorar bastante antes de melhorar por lá, a não ser que eles tomem mais medidas como a Hungria e outros países para fazer as pessoas se vacinarem. É agora que todo mundo paga pelos pecados de não ter uma campanha de imunização, de saúde pública bem construída ao longo de anos ou décadas. Bem, e antes de passar para a nossa quebrada latino-americana, o segmento Desgraça Pouca é bobagem, já que a Guiné voltou a ter um surto de ebola com o mesmo vírus registrado em 2014. Explica pra gente, Átila. Eu fiquei muito surpreso, em particular, com essa notícia, porque a Guiné voltou a ter casos de ebola, mais ou menos 7 anos depois do primeiro surto deles, de 2014, e esses casos aconteceram agora entre fevereiro e junho de 2021. Não se falou muito sobre eles, a gente não falou muito deles porque eu estava de licença também, mas porque agora se tem vacina contra o ebola, e dá para fazer justamente o que eu estava comentando, que é o anel de vacinação, que é você imunizar as pessoas ao redor de onde tem casos, e com isso conseguir controlar o vírus, o que é muito mais factível no caso do ebola, porque ele é um vírus que é transmitido por contato direto com pessoas com ebola. Então ele é muito mais transmitido por superfície e por contato do que pelo ar. Então no caso dele é particularmente efetivo você proteger as pessoas. A transmissão dele é bem mais lenta do que a transmissão da Covid. Então cada pessoa com ebola vai infectar ali 1,2, 1,3, menos de 2 outras pessoas. É o suficiente para a epidemia crescer, mas não crescer explosivamente como é a Covid. Acho que eu já falei no episódio passado, mas se a Covid, desde o começo, tivesse a transmissão que ela tem hoje em dia, o mundo era um outro hoje em dia. Completamente diferente, muito mais... A gente é passado por um surto muito mais sério do que foi, apesar desse ter sido sério. Com ebola não, ele é mais devagar, dá tempo de você vacinar as pessoas ao redor e com isso se protegerem do vírus. Então não foi uma coisa tão inusitada nem tão preocupante. O que tem de inusitado nessa situação e bastante preocupante é que coletaram o vírus das pessoas que tiveram ebola agora, em 2021. Pelo menos 12 pessoas diferentes colheram o vírus dessas pessoas, fizeram o genoma desses vírus e foram comparar com o ebola anterior para poder saber o que está acontecendo. Já aconteceu na década de 70 e 80 de países vizinhos terem surtos de ebola e serem vírus
diferentes. Então, o Zaire e o Sudão, na época, tiveram surtos de ebola em períodos bem próximos, mas os vírus ebola, quando foram comparados de um país com outro, eram muito diferentes. Um virou o Zaire ebola vírus, que é esse que está causando surto agora de novo, e o outro virou o Sudão ebola vírus, que mal apareceu desde então. Então eu já tinha visto acontecer de surtos próximos serem causados por vírus diferentes, apesar de serem vírus parecidos. E provavelmente vieram de morcegos diferentes, são vírus que estão separados há muito tempo, já circulando em populações diferentes de morcego, e por aí vai. É como você ter um novo surto de dengue aqui no Brasil e descobrir que é uma outra dengue, que não tem nada a ver com a dengue que a gente viu até hoje. Isso eu já vi acontecer várias vezes. O que eu nunca tinha visto acontecer e aconteceu agora foi o contrário. Eles tiveram um surto que durou de 2014 até 2016, final de 2013 até 2016, que começou, se eu não me engano, na Guiné, mas pegou Guiné, Serra Leoa e Libéria. Foi um vírus que eu estudei enquanto eu estava em Yale. E o surto acabou na base da vacina e do distanciamento, com intervenção forte, pararam com os casos. E o surto que aconteceu agora, quando compararam esses vírus de 12 pacientes, era o mesmo de 2014 a 2016. Era o mesmo ebola vírus, com muito pouca diferença, com pouquíssimas mutações. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele nem circulou tanto de lá até agora. Assim, de onde eu esperaria o surto começar de novo? Do mesmo bicho que trouxe o vírus da primeira vez. Provavelmente foi um morcego frugívoro em 2013, que começou o surto. Traçaram o primeiro caso. O primeiro caso documentado foi uma enfermeira que atendeu uma família, e os casos dessa família começaram com uma criança que estava brincando numa árvore que tinha fezes de morcego frugívoro. Provavelmente ela pegou o vírus lá. Eu esperaria o vírus ter surgido de novo do mesmo tipo de animal, mas se ele tivesse vindo do morcego, ou se ele estivesse circulando entre pessoas que não falam que estão com ebola e estão escondendo esses casos, algumas mutações ele teria acumulado. Daí dá para fazer a mesma comparação que eu falei com HIV ou com outros vírus, para saber que relação ele tem com qual, de onde ele veio. Esse é um caso muito único. A última vez que eu vi isso acontecer foi com a gripe de 77, que era idêntica à gripe... a gripe de 71, que era idêntica à gripe de 57, porque ela provavelmente ficou num congelador, num laboratório, e escapou disso aí. A gente já falou nos primeiros episódios sobre acidentes de laboratório ou transmissão proposital de vírus nessas condições. Aqui parece ser o seguinte, parece que esse vírus ficou latente, ficou dormente dentro de alguém que teve ebola por vários anos, e o vírus voltou a replicar, voltou a se multiplicar nessa pessoa e voltou a ser transmitido pelo menos 5 anos depois. Para ele não ter mudado tanto, para ele não ter tantas mutações de lá para cá, é sinal de que ele não estava se multiplicando. Então ele deve ter ficado dormente no corpo dessas pessoas, o que é a primeira vez que se registra para o ebola. A gente sabe que as pessoas com ebola às vezes podem continuar meses com o vírus presente no corpo, às vezes no olho, no esperma, em alguns fluidos do corpo o vírus aparece por até mais de 1 ano depois da pessoa ter se curado do ebola. É uma virose brutal que ataca o corpo inteiro, mas não se tinha documentado esse vírus por tanto tempo sim em alguém. E pela primeira vez se tem evidência de que o ebola, pelo menos o ebola, pode ficar dentro das pessoas por vários anos por algum mecanismo diferente do mecanismo do HIV, porque o HIV se guarda no nosso genoma, no DNA. O ebola até agora a gente não viu ser capaz de fazer isso, mas temos uma grande evidência de que ele pode passar até 5 anos, pelo menos, se não mais, dentro de alguém e ressurgir depois. O que faz até um sentido no ciclo do vírus poder passar tanto tempo assim escondido e depois voltar, porque isso explicaria a transmissão dele ser sustentada em populações. Como é que o vírus que se espalha tão rápido e some continua aparecendo? Pode ser que numa partezinha da população ele fica lá dormente e ressurge depois, aquele perigo do passado que voltou. Mas a gente nunca tinha visto acontecer com a ebola, aconteceu agora. Então, se você não tinha uma ansiedade e quer ganhar uma ansiedade nova, a gente descobriu que a ebola pode ressurgir de pessoas que tiveram ebola anos depois. Mais um ponto que a vacina ajuda a gente a curar e resolver, porque se tivesse que contar só com as pessoas para isso, a gente podia ter surtos e surtos de ebola reaparecendo anos depois, do nada assim. Bem, e antes de passar para o estudo de caso, a gente tem aqui uma notícia
mais leve, né? Justamente para aproveitar aí os bichinhos para subir um pouco o nosso humor, né? Nossa autoestima, já que o Zoológico Nacional de Cuba passou por um baby boom devido à pandemia, né? Um fenômeno que a gente viu em vários zoos ao redor do mundo. Não tem as pessoas lá de voyeur, os animais ficam mais à vontade para se reproduzir, né? Então, o zoológico de Havana anunciou que nasceram leopardos, tigres de Bengala, zebras, girafas, antílopes, num total de mais de 15 nascimentos de espécies consideradas, né, de difícil reprodução, de espécies com eventual risco de extinção. No caso, a matéria é ilustrada com uma foto do bebê tigre Yanek brincando com a sua mãe e seus irmãos, e maluco, eu jamais chegaria perto de um bicho desse, porque a pata da mãe dele é o tamanho da minha cabeça. Mas então tranquilamente. Não tem pessoas enchendo o saco, os animais se reproduzem, os animais fazem, né, o curso da vida e tal. E como o Matias falou, a gente vê esse processo, se não me engano, ocorreu na Tailândia, ocorreu, acho que na China também, em algum momento, né? Então aqui tá aí. Em casa também. E na casa do Átila. Deixando claro que o Baby Boom aqui não tinha a ver com observação não externa. O nosso cativeiro já. E o nosso cativeiro foi bastante tumultuado, inclusive, recebendo sogro, sogra em casa e tudo, porque não tinha onde ficar, tinha que fazer distanciamento, tinha que fazer isolamento, por aí vai. Mas o ócio durante a pandemia gerou aí, né, diversos bebês da quarentena. Olha, eu vou dizer que gerou para mim vários achievements no PlayStation. Mas, enfim. E inclusive, só aproveitando o assunto completamente não relacionado, mais relacionado, a Pfizer liberou os números dos eventos adversos durante o teste das vacinas de RNA deles em crianças deles e da BioNTech, né, que eu nunca dou o nome da empresa alemã, do centro de pesquisa alemão que realmente começou a desenvolver essa vacina. Das crianças de 5 a 11 anos que eles vacinaram para acompanhar, de 4.600 voluntários, teve 2 ossos quebrados, uma artrite por virose X que a criança contraiu e uma criança que engoliu uma moeda. Ela está no grupo dos vacinados. Então, achei fantástico eles darem esses efeitos adversos para a gente poder ver o que acontece quando se faz esse tipo de teste e porque, às vezes, ver uma coisa acontecendo quando você está testando uma vacina não quer dizer que aquilo foi causado pela vacina, a não ser que aquela galera da conspiração da vacina magnética esteja muito mais certa do que a gente esperava. Bem, e o estudo de caso desta edição é relacionado à gripe aviária H5N6, já que a China reportou 21 novos casos humanos. Esse é mais para deixar as pessoas cientes do que está acontecendo, porque já me perguntaram sobre esses casos, essa detecção, o que isso quer dizer. É um outro tipo de gripe aviária. O H5N6 não é tão comum quanto o H9N2, o H9N7, se não me engano, H7N2, H5N9 e outras gripes aviárias que causam casos na Ásia como um todo, principalmente na China. Dessas outras, não lembro qual dessas combinações, já teve mais de 700 casos na última década. A H5N6 não é a mais popular de todas, mas foi um salto grande. Ela foi detectada pela primeira vez em 2013 e até o ano passado eram por volta de 31 casos, 20 e poucos dos quais morreram. É uma letalidade desse vírus muito alta, estava na casa de 60% a 70%, e agora nesse mês de outubro eles encontraram 21 novos casos. É a época de ter esses casos lá, mas é a primeira vez que eles veem tantos de uma vez. Essas pessoas estão hospitalizadas, mal começou a ser visto isso, e por que eu estou trazendo? Para mostrar as várias coisas que tem por trás.
teste e acompanhamento, porque só vai ter caso de gripe aviária quem tem aves e testa para ver se elas estão com algum vírus e se esse vírus está infectando pessoas. A China faz isso regularmente e publica esses boletins. E o dia que deixar de publicar, os países ao redor vão boicotar muito e vão chiar muito por causa do histórico todo que tem dessa doença. Então eles têm que comunicar o que estão vendo. São casos em humanos, sem transmissão entre humanos. Então, tudo indica que essas 21 pessoas contraíram dos animais que estavam manipulando. Então, ainda é um vírus que não está adaptado para a transmissão entre pessoas, mas um aumento de casos repetindo desses, sem ter um aumento da população de aves, sem ter outras coisas para explicar, pode indicar que o vírus está com alguma propensão maior a conseguir nos infectar, por isso o alerta todo. E o nome dele, eu queria chamar a atenção, que é H5N6, porque tem H5N1, H5N2, H5N7, H5N6. Essas combinações de iniciais é a ordem que se descobriu essas proteínas desse vírus. A H é a hemaglutinina e a N é neuraminidase, eu já falei em alguns episódios por aqui. Combinações diferentes de números mostram vírus da gripe que misturaram pedaços diferentes. O influenza é capaz de recombinar, ele faz sexo. Ele mistura o genoma dele com outros influenzas. Então, se você tem patos numa lagoa, junto com gansos, os patos têm um influenza, os gansos têm outro, o material genético desses dois vírus pode se misturar e gerar novas variantes que são capazes de causar uma doença diferente e infectar outras pessoas. E eu estou chamando a atenção disso porque isso é o que preocupa na gripe aviária, por isso estão acompanhando essas pessoas, por isso já sacrificaram uma série de aves em outros países por causa de outros casos de gripe aviária, de outros vírus aviários. Isso é o que dificulta o desenvolvimento de vacinas contra esse vírus. Então existe vacina para galinhas contra gripe aviária, e se vacina galinhas contra a gripe aviária, inclusive uma das vacinas chama H5NX, então qualquer N, mas ela protege contra o H5, mas é difícil porque aves são o hospedeiro natural desse vírus, tem uma variedade enorme, então você pode vacinar contra 10, que ainda tem outros 100 que são capazes de infectar as aves, então é difícil de segurar eles mesmo com a vacinação. E outros vírus que fazem esse tipo de mistura genética são preocupantes. O HIV que nos infecta faz isso. Quem tem HIV e toma terapia precisa ser acompanhado e tem que continuar usando camisinha, mesmo se for ter relação com outra pessoa com HIV, porque duas pessoas com HIV têm vírus diferentes. E se elas se infectam com o próprio vírus e com o vírus de outra pessoa, esse vírus pode se misturar e gerar variantes recombinantes. Foi o que eu estudei na pós-graduação. E é preocupante, tem vírus que combina a resistência a duas terapias diferentes e fica mais resistente à terapia, por isso que o HIV também é um pesadelo, outro motivo para ele ser tão preocupante. O HIV que infectou chimpanzés, que é o ancestral do nosso HIV humano, é um vírus recombinante de 2 macacos diferentes que vivem na África, e só depois que ele se misturou assim, ele foi capaz de infectar o HIV e depois de nos infectar. E um outro vírus que faz esse tipo de mistura é o coronavírus. O coronavírus SARS-CoV-2 que a gente vê circulando provavelmente é um vírus recombinante. Provavelmente é uma combinação de mais de um tipo de corona. Pelos coronavírus que a gente viu até agora, nenhum deles tem tudo juntinho como o nosso tem, misturado dessa forma. Então, só para deixar um alerta que a gente até agora não viu o coronavírus fazer esse tipo de mistura genética, mas é uma carta que ele tem na manga, a gente não sabe o que esperar dela, e em outros vírus ela é super preocupante. Bem, mais uma vez agradecemos a presença do Átila aqui conosco